Olá, amigos. Hoje continuamos a aula sobre o Príncipe de Maquiavel. Sem dúvida, de todos esses textos clássicos sobre poder, sobre manutenção de poder, a obra mais importante, conhecida nesse campo de saber que nós chamamos de ciência política. Ninguém pode se atrever a análises políticas sem ter antes se debruçado sobre o Príncipe, sem ter lido detidamente essa importante obra. Maquiavel era um sagaz analista político, vivia numa Itália extremamente instável, cheia de pequenas guerrilhas, de mudanças de poder naqueles diferentes principados ao redor dele, e ele, motivado obviamente por essa instabilidade, debruçou-se sobre os fenômenos políticos do tempo dele e sobre aqueles mais destacados no passado, não só da Itália, como dos países vizinhos. E compreendendo o modo de ser desses fenômenos políticos, ele resolveu então descrevê-los nesta importante obra, conhecida por nós como O Príncipe. Eu estou usando esta edição, a edição da editora Paz e Terra, e tenho colocado o PDF, capítulo a capítulo, no canal do Telegram, chamado Canal Mauro Rosa, com todas as iniciais maiúsculas, tudo junto, todas as iniciais maiúsculas. Lá vocês encontram o PDF dessa edição, o PDF de uma edição espanhola, com comentários de Napoleão Bonaparte, encontram o original em italiano, e uma outra edição em português, um pouco mais sofisticada que esta aqui. Pois bem, na aula passada, estudamos os aspectos introdutórios e marcamos para hoje o estudo do capítulo 3. O capítulo 3 é um capítulo um tanto longo, ele tem 14 partes. Nós, provavelmente, pararemos na parte 7, para que não fique uma aula muito cansativa para vocês, não é? Faremos como fizemos na aula passada, leitura comentada, sempre com um trecho aí ao lado para vocês observarem. Pois bem, comecemos então. O título é Os Principados Mistos, capítulo 3, e a primeira frase já requer uma atenção especial. Diz assim: as verdadeiras dificuldades estão no Principado Novo. As verdadeiras dificuldades estão no Principado Novo. Vocês se lembram que eu havia dito para vocês que é possível comparar o que acontece no Príncipe com o que acontece no Brasil contemporâneo. E por que essa comparação é possível? Porque o Maquiavel adotou um método de redação desta obra muito simples, que permite essa aplicabilidade. O que ele fez? Como eu já disse, ele olhou para a Itália do tempo dele, descreveu o modo de ser dos acontecimentos, das instabilidades políticas, e comparou essas instabilidades e os movimentos políticos, as ações da política, com movimentos e ações do passado, práticas ocorridas em outros países ou numa Itália mais antiga. Então, esse modo de construir argumentos, esse modo de comprovar ideias, comparando não só com o presente, mas com o passado, é um modo que aumenta o vigor argumentativo. Por quê? Porque é o mesmo que dizer assim: olha, viu aquela ocorrência que já está documentada, que já está devidamente descrita pela história, da qual o seu pai participou, o seu avô participou e os livros registraram, ou você próprio, num passado recente, vivenciou como agente, como cidadão? Pois aquilo ali foi fato. Aquilo ali aconteceu tal como está descrito aqui. E esse acontecimento, ele é educativo. Ele nos mostra onde houve erro, onde houve acerto. E nós, por observação da história, a ciência, um dos métodos de investigação da ciência é o método
de observação, né? A ciência da história nos diz isso. Ora, aconteceu assim, deu certo. Podemos transpor essa prática ou essa forma de agir para cá, não é? Então, aqui começa assim: as verdadeiras dificuldades estão no Principado Novo. Vejam só, nós podemos entender o governo Bolsonaro como um Principado Novo. Eu já disse isso na aula passada. Por que esse entendimento é possível? Porque o modo de agir liberal, conservador do Bolsonaro foi distinto do modo de agir social-democrata ou socialista dos antecessores dele. Findo o regime militar, desde Sarney, passando por Collor, Itamar, FHC, Lula, Dilma e Temer, todos eles adotaram políticas muito parecidas. E todos eles, por exemplo, adotaram um relacionamento com o mercado financeiro muito parecido. O Bolsonaro introduz uma novidade em relação a isso. O Bolsonaro introduz a questão, como já expliquei na aula passada, da autonomia do Banco Central. Ele introduz, por exemplo, uma economia que aboliu os empréstimos internacionais. O Brasil não fez empréstimos internacionais durante o governo Bolsonaro, não é? Ele foi liberal na economia e, ao fazer isso, enfraqueceu o sistema financeiro internacional, que foi um dos grandes inimigos que ele formou, não é? O segundo grande inimigo que o Bolsonaro alimentou foi a imprensa tradicional. Então, vejam só, quando essa frase, Maquiavel diz assim: as verdadeiras dificuldades estão no Principado Novo, e eu quero transportar isso para o momento contemporâneo, é exatamente porque, no meu modo de ver, nós podemos dizer, entre aspas, que o governo Bolsonaro foi um Principado Novo, em comparação com esses outros principados também, entre aspas, né, dos antigos presidentes que eu mencionei aqui. Então vejam tudo que o Maquiavel fala depois dessa primeira frase. Ele disse: primeiro, se não se trata de um principado realmente novo, mas de um membro, e é o caso, né? O Brasil continuou sendo o mesmo, mas mudou um membro, que foi o Bolsonaro, e esse membro trouxe consigo outros membros que adotaram uma política diferente das anteriores, né? Então, se não se trata de um principado realmente novo, mas de um membro, a sucessão de príncipes nasce de uma dificuldade natural existente em todos os principados novos. Então vejam só, se eu sou herdeiro de um trono, o meu pai adoecido, envelhecido, sentindo-se impotente para governar, me entrega o reino, ou se ele morre e eu assumo, basta que eu mantenha o mesmo modo de agir dele, ou modo parecido de agir dele, para que eu não tenha problema com os meus súditos. Mas se eu faço mudanças muito radicais, se a vida dos meus súditos muda muito radicalmente por força das imposições dos meus desejos, das minhas vontades, dos meus caprichos, os meus súditos sentirão uma instabilidade. Isso será ruim para o meu governo. Foi mais ou menos isso que aconteceu no governo Bolsonaro, não por insatisfação de súditos, mas por insatisfação dos homens de poder, não é? Então, continua assim o texto, olha: os homens mudam de senhor com prazer, pois acreditam que melhorarão. Tal crença fala-os tomar as armas contra o antigo, cometendo um erro, pois vem depois, com a experiência, que pioraram. Vejam bem, o Maquiavel está falando dos súditos tomando as armas contra aquele novo governo que os desagrada. Mas é comparável ao que aconteceu no governo Bolsonaro com os homens de poder. Eles se sentiram desagradados. É por isso que, em muitas vezes, por exemplo, Olavo de Carvalho disse assim: olha, não adianta ter a presidência da República se você não teve inicialmente o resto.
Claro, o Olavo falou isso em relação ao aparelhamento do judiciário, aparelhamento dos cargos de concurso no executivo, aparelhamento das universidades, né? Mas é comparável a essa análise que eu estou fazendo aqui. É possível fazer essa análise aqui, né? Isso depende de uma outra necessidade natural e comum que tem o novo príncipe, de ofender os novos súditos com armas e outras injúrias infinitas. Vejam bem, Maquiavel está falando do seguinte: quando um homem ascende, quando ele chega ao poder, ele precisa manter o grupo liderado sob controle. Se ele não tem os elementos conjunturais, se ele não tem o carisma, se ele não tem a identidade, o apreço, ele precisará usar outros instrumentos. É o que tem acontecido hoje no Brasil, por exemplo, com a questão das prisões ilegais, né? Dos processos penais absolutamente revirados de ponta cabeça quando a gente pensa no Código Penal, no Código de Processo Penal, não é? A gente jamais imaginaria que nós teríamos uma pessoa sem foro privilegiado sendo processada pelo Supremo Tribunal Federal, por exemplo. Nós jamais imaginaríamos um juiz sendo autor de um processo, sendo o investigador e juiz da causa, né? E réu ao mesmo tempo. Então, todas essas ações marcadas por ilegalidade, elas estão sendo feitas para a manutenção do poder, guardadas à distância. As distâncias, isso é comparável ao que o Maquiavel acabou de dizer aqui, né? Os súditos, os novos súditos, às vezes precisam ofender com armas ou injúrias os seus súditos, né? E aí Maquiavel vai fazer uma fala importantíssima aqui. Ele diz assim: de modo que são seus inimigos todos os que ofendeu ao ocupar aquele principado, e não pode manter como amigos os que o puseram ali, por não poder satisfazê-los do modo que esperavam e por não poder usar contra eles de autoridade. Vejam só, entendamos isso da seguinte forma. Pensamos na eleição do Bolsonaro. Ele se colocou candidato num momento de extrema polarização. Ele polarizou. Para polarizar, ele ofendeu os inimigos. Ofendeu com a verdade, obviamente. Falando das incongruências das pautas progressistas, falando da perversidade da política ecológica, falando do modo de ser da economia socialista, falando das pautas de costumes. Ele ampliou a inimizade com esses inimigos históricos, porque ele ofendeu, para usar a palavra do Maquiavel, né? Dizendo verdades. E ele, inclusive, antecipou que faria isso com aquele mote de campanha que era conhecereis a verdade vos libertará, não é? Pois bem, então vejam só, ele ofendeu inimigos e não pôde atender todos os amigos. Compreenderam isso? Toda vez que uma pessoa se candidata a um cargo eletivo, ela precisa de apoio. Pessoas que vão para a rua distribuir santinhos, pessoas que vão doar gasolina para as carreatas, para as diferentes movimentações dos apoiadores, dos cabos eleitorais, diárias, né, em pousada, hotel, nas viagens para o interior, gastos com campanha de um modo geral. Tudo isso custa dinheiro e as pessoas doam. Uma parte doa por amor à causa, por patriotismo, e uma parte doa esperando, por exemplo, um cargo público depois, ou um cargo público para um filho, não é? Um parente. Então, quando o Bolsonaro chega ao poder, como qualquer outro candidato, ele chega depois de ofender inimigos e, ao assumir o poder, desagradar amigos, como teve que desagradar a muitos, né?
Então é disso que ele está falando aqui. E o príncipe vai dizer claramente para nós o seguinte: o governante precisa evitar criar novos inimigos, precisa evitar perder amigos. Isso está aí numa anotação que eu fiz com a caneta cor-de-rosa aí do lado, né? Também anotei logo acima: os homens aceitam facilmente o novo Senhor quando este sabe agir agradando. Isso fica muito claro também no governo Bolsonaro, não é? Vejam como o Bolsonaro, com o apego pela verdade, como o apego na defesa dos costumes, na defesa dos valores e dos princípios, como ele cativou e mantém cativos os conservadores, né, que manifestam esse apreço, esse amor, esse respeito onde quer que ele vá. Sempre há um número muito grande de patriotas manifestando esse apreço, né? Então, em relação ao Bolsonaro, a gente sempre vai encontrar os erros e acertos aqui em Maquiavel, né? Bom, ele ainda vai falar, para terminar essa página, ele vai dizer: porque sempre, mesmo sendo muito forte de exércitos, é necessária a ajuda dos habitantes para entrar em uma província. Então, Maquiavel termina essa parte dizendo assim: olha, é preciso força e é preciso apoio popular para tomar o território, né, para ascender, para conquistar e manter o poder de uma parcela, de uma dada sociedade. Acontece que, lamentavelmente, o grupo econômico de Bolsonaro, embora fosse muito bom de economia, pouco sabia de ciência política. Então, ao trabalhar cuidadosa e meticulosamente os aspectos econômicos do país, sem agradar um pouquinho que fosse o forte sistema econômico internacional, o governo brasileiro do período Bolsonaro alimentou esse inimigo forte, que nós vimos lutar contra ele já naquele jantar que houve na casa de um banqueiro em São Paulo, no Morumbi, acho que em 2021, se não me engano, setembro de 2021, quando aquele comediante Marinho esteve presente, imitando o Bolsonaro, né? Lá estavam os principais banqueiros, lá estava o presidente Temer, e lá estavam também donos da emissora Bandeirantes e herdeiros da Rede Globo. De forma que tanto o império econômico insatisfeito, quanto o império da comunicação também muito insatisfeito, que parou de receber o que recebia do governo. Ali, dois inimigos muito fortes, um deles, inclusive, a imprensa, chamada em política de quarto poder, né? Esses dois inimigos muito fortes começaram a tramar ali uma forma de ajudar a derrocada de Bolsonaro. Então, vejam só, a gente observa, e Maquiavel vai dizer isso, a gente observa que na luta política, na luta pelo poder, os homens de poder que precisam ser agradados, segundo Maquiavel, né, de alguma forma, com algum quinhão, esses homens de poder, quando se organizam, eles sempre mantêm como ponto de fuga, como ponto de estratégia, estou chamando de ponto de fuga usando uma metáfora da pintura, né, ou da arquitetura. Ponto de fuga como aquele ponto para o qual o olhar converge numa perspectiva, né? Então, os homens de poder sempre, enquanto estão financiando um determinado líder político, eles sempre mantêm à retaguarda um inimigo dele, bem alimentado, porque se ele desagradar aquele poder, os homens de poder têm para substituí-lo já de pronto um opositor. E foi isso que claramente aconteceu aqui, né? O Lula foi progressivamente sendo apoiado, o Supremo Tribunal sendo usado como instrumento desse apoio por toda a dinâmica
de poder que perdeu muito com a política econômica liberal de Bolsonaro. E não foram só os banqueiros, né? Outros grupos também muito poderosos, além dos banqueiros e da imprensa, trabalharam pela queda e pela retomada do presidente descondenado. E aí, vejam só, se nós temos interesses meramente financeiros, para esses interesses financeiros pouco importam os costumes, pouco importam os valores, pouco importa a dignidade, o comportamento da sociedade, a educação das crianças. Isso nada importa. Importa simplesmente que o poder permita que eles continuem cada vez mais fortes e cada vez mais ricos, não é? Bom, essa parte 1 do capítulo 3 termina assim: por estes motivos, Luís XII, rei da França, ocupou rapidamente Milão e também rapidamente perdeu. Na primeira vez bastaram as forças de Ludovico, pois os habitantes que lhe haviam aberto as portas não aceitaram o jugo do novo príncipe, achando-se enganados em suas expectativas. Então, esse período é para reforçar a ideia anterior da primeira página do capítulo, que dizia que é importante ter a adesão do povo, né, dos habitantes, para se entrar numa província, ou seja, para tomá-la, para ascender ao poder, não é? A parte 2 diz assim: é verdade que, conquistando pela segunda vez o país rebelde, é mais difícil perder o controle do território, porque o senhor, desfrutando do pretexto da rebelião, pode ser mais severo ao punir delinquentes, esclarecer as suspeitas, reforçar os lados mais frágeis, de modo que, para fazer a França perder Milão, bastou da primeira vez um duque Ludovico ameaçando os confins. Na segunda vez, foi preciso ter o mundo todo contra e que os exércitos fossem dizimados ou expulsos da Itália. Isso aconteceu pelos motivos supracitados. Não obstante, na primeira e segunda vez, o príncipe perdeu o Estado. Então, vejam só. Como eu falei para vocês, o Maquiavel, na obra, fala dos modos de conquista e perdas de território, né? E aqui ele introduziu um tema que é o seguinte: olha, se você reconquista numa segunda vez e há rebeliões, as rebeliões serão úteis, porque elas servirão de pretexto para que o príncipe, o homem que retomou o poder, ele exerça força para a contenção dos rebeldes. Foi o que aconteceu no dia 8 de janeiro, né? Um governo ascende ao poder de uma forma duvidosa, numa eleição conquistada de modo duvidoso. E as ruas mostram isso, as ruas legitimam essa dúvida, não é? Era imprescindível para a manutenção do poder conquistado de forma duvidosa que houvesse o exercício da força. E aquela construção do dia 8 de janeiro foi o que justificou o exercício da força. A força veio prendendo pessoas, a força veio ameaçando mandatos e prendendo jornalistas. Notaram como é que como é que ler Maquiavel ilumina para nós a história? Como é que ler Maquiavel nos mostra aspectos muito importantes da vida política nacional? Como ler Maquiavel é fundamental para a formação em ciência política. Cada frase, cada parágrafo, cada trecho de cada página merece muita atenção e merece uma observação muito acurada, não é? Bom, continuemos. Os motivos da primeira vez foram examinados. Resta agora dizer os da segunda e ver que remédios ele teria e quais teria alguém que estivesse nas suas condições para poder manter melhor a sua conquista. O que a França não fez. Digo, por conseguinte, que estes estados que conquistados são anexados a um estado antigo, ou são da mesma província e da mesma língua, ou não são.
Se são, é muito fácil controlá-los, sobretudo se não há o costume de viver em liberdade. Para manter o domínio com segurança, basta haver eliminado completamente os herdeiros do príncipe que os dominava, porque, mantendo as condições antigas nas outras coisas e não havendo diferença de costumes, os homens continuarão a viver tranquilamente. Vejam só, esse é um dos trechos que fazem com que Maquiavel seja visto como um homem mau. Este é um dos trechos que fazem com que tenha surgido o conceito maquiavélico ou maquiavelismo, né? Aqui o Maquiavel acabou de nos dizer, são dois tipos de estados conquistados, aquele que é da mesma língua do conquistador e aquele que não é. Quando a língua é a mesma, fica muito fácil controlar, muito fácil comunicar, estabelecer normas, fazer discursos, interagir, impor, né? E aí ele completa: se por alguma aventura o domínio precisa ser mantido com vigor, nada melhor do que você aniquilar toda a linha sucessória dos antigos príncipes. Ele disse isso aqui, para manter o domínio com segurança, basta haver eliminado completamente os herdeiros do príncipe que os dominava. Guardadas as proporções, nós não estamos falando de principado hereditário e nem de herdeiros de trono, mas todos aqueles bolsonaristas mais próximos de Bolsonaro podem ser comparados aos herdeiros de que fala aqui o texto, né? Então, o Maquiavel está falando de eliminar matando, eliminar com a forca, eliminar com a espada, né? Eliminar exterminando. Mas nos nossos dias elimina-se prendendo injustamente, elimina-se tirando o mandato, né? Francisquini perdeu o mandato, Dallagnol perdeu o mandato, Daniel Silveira está preso, jornalistas foram presos, ajudantes de ordem foram presos, assessores imediatos foram presos, segurança do presidente foi preso. Então é comparável, né? Neste trecho, a forma de extermínio a que ele se refere ao modo de ação do atual governo brasileiro, exterminando aqueles que são próximos, exterminando aqueles que eram afinados politicamente. A gente até não pode dizer que o Dallagnol fosse afinado com Bolsonaro ou estivesse próximo, mas ele precisava ser eliminado porque na cabeça do atual presidente ele foi figura emblemática para que o atual presidente tivesse sido preso. Então, nesse governo de vingança, prender Dallagnol era uma questão, tirar o poder de Dallagnol era uma questão de honra, não é? E assim foi feito. Então, ele continua assim: como se viu na Borgonha, na Bretanha, na Gasconha e na Normandia, que por tanto tempo estiveram unidas à França, e mesmo havendo uma certa dessemelhança na língua, os costumes são similares e a convivência é simples. Naquela edição que eu tenho e que tenho postado no meu canal do Telegram para vocês, aquela na qual há os comentários do Napoleão Bonaparte, neste trecho em que Maquiavel fala em exterminar os inimigos, o Napoleão comenta o seguinte: não me esquecerei disto nas minhas próximas conquistas. Então, vejam só que isso de fato não era algo pouco comum, né? Bom, quem na conquista querendo mantê-los, quem os conquista querendo mantê-los, deve respeitar duas condições. Uma é que a estirpe do antigo príncipe seja extinta. A outra é não alterar nem as leis nem os impostos. Desse modo, em um tempo breve, torna-se um único corpo com o antigo principado. Então, Maquiavel acabou de dar o seguinte conselho aos príncipes, né, aos homens de poder. Chegou ao poder tomando uma nação, tomando um território, ou chegou ao poder encontrando um ambiente de
extrema dificuldade com as lideranças anteriores, ou com o apreço, o apoiamento às lideranças anteriores, a primeira necessidade é a de exterminá-las. E a segunda necessidade é a de não alterar leis nem impostos. O atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, não conhece Maquiavel, ao menos neste ponto, né? Ele tem alterado leis e tem alterado o regime tributário. Pois bem, acontece que ele, o atual presidente, já tem um domínio muito pleno das estruturas de poder. Ele já tem o executivo todo nas mãos, ele tem o legislativo acovardado, ele tem a Corte Suprema nas mãos, o judiciário de um modo geral aparelhado, o serviço público federal aparelhado, a imprensa do lado dele, todas as grandes forças de poder estão ao lado dele, e a população com um relativo medo. É por isso que ele está se sentindo tão livre para agir nesses pontos que normalmente um governante não agiria se estivesse numa relação de poder com elementos de instabilidade tão grandes, né? Pois bem, continuando a leitura no item 4, diz assim: mas quando se conquistam estados em uma província de língua, costumes e usos diferentes, aqui está a dificuldade e aqui é necessário ter muita sorte e muita habilidade para manter o controle. Um dos meios mais eficazes seria que a pessoa que o conquista vá habitar lá. Isso tornaria a posse mais segura e duradoura. Ele está falando de um reino grande que toma um reino menor e estabelece ali um governo provisório, não é? Com um líder de confiança que vai reproduzir, que vai implementar, que vai fazer cumprir as ordens que for dada do comando central, né, na corte, no reino, naquele país conquistador, né? Maquiavel está dizendo que o ideal é que o líder máximo vá morar no reino conquistado. Bom, isto tornaria a posse mais segura e duradoura, como fizeram os turcos na Grécia, os quais, respeitando todas as outras condições, se não fossem lá viver, não teria sido possível mantê-la. Estando presente, é possível ver nascer as desordens e logo remediá-las. O Maquiavel, ele introduz no Príncipe um conceito de fortuna, que é aquele elemento novo que acontece inesperadamente, de modo imprevisível, e que pode mudar o rumo da política. Ele chama isso de fortuna, né? Uma ocorrência, um fato, um elemento inesperado que pode provocar uma mudança radical no modo de ser da política. E ao lado desse conceito, fortuna, ele introduz o conceito virtude, que é aquela característica que o governante tem que ter para imediatamente sanar aquele problema. Por isso ele falou assim, estando presente é possível ver nascer as desordens e logo remediá-las. Não estando, só são vistas quando estão grandes e já não há mais remédio. Além disso, a província não será roubada pelos funcionários. Os súditos podem pedir satisfação diretamente ao príncipe e assim tem mais motivo para amá-lo sendo bons ou para temê-lo sendo o contrário. Quem de fora quiser atacar sentirá mais temor. Assim, com a presença do príncipe no estado, será difícil perdê-lo. Estão vendo como o Maquiavel, na construção do texto, ele levanta diferentes casos e pontua tudo aquilo que pode acontecer e o que seria razoável que fosse feito para que os casos fortuitos não levassem à perda do poder? Por isso é tão importante ver essa obra, porque todo esse elenco de acontecimentos políticos que ele registra aqui, ou já aconteceu no Brasil, ou está acontecendo, ou poderá acontecer, né? Perdão. Então, continua Maquiavel. Não estando,
só são vistas quando estão grandes e já não há mais remédio, já tinha lido isso. Assim, com a presença do príncipe no estado, será difícil perdê-lo. Bom, termina a parte 4, começa a parte 5, vamos a ela. Um outro remédio eficaz é estabelecer uma ou duas colônias que sejam apêndices do estado, porque é necessário isso, ou manter muitas tropas armadas. Em colônias não se gasta muito, e com pouca despesa ou nenhuma, o príncipe pode instituí-las e controlá-las, e só prejudica aqueles de quem tira terras e casas para dá-las aos novos habitantes. Então vejam só, um território acabou de ser tomado, vá morar nele. Além de morar nele, ou leve grandes exércitos para manter a ordem, ou institua colônias. Para instituir colônias, você vai ter que tomar terras das pessoas já instaladas e dar terras para novas. Por exemplo, pessoas do seu antigo reino que estejam sem terra, não é? Você dá terra para elas. Ao levar milhares de pessoas do seu reino para o novo reino conquistado, você está levando os seus para, com a ocupação do território, ajudarem você a manter a ordem. Ele está chamando isso, obviamente, de colônias, né? Bom, continuando. Então, ele vai dizer que montar colônias é mais barato do que montar grandes exércitos. A minoria dividida e dispersa não causará dano. Essa minoria tomada, né? Essa minoria cujas terras foram tomadas. Todos os outros, restando inacabados, não devem se revoltar, já que temem sofrer como os primeiros. Eu estou usando uma camisa que foi lavada com sabão, está me causando uma reação alérgica aqui. Concluo que essas colônias não custam, são mais fiéis e causam menores preocupações. Os ofendidos não poderão causar dano, sendo pobres e dispersos, como já disse. Pelo que se nota que os homens ou são aliciados ou aniquilados. Notaram? A gente lê isso e acha, nossa, que perverso esse Maquiavel, não é? Mas ele não está... O Maquiavel está dizendo o seguinte: é isso que acontece na história que eu vivi. É isso que acontece aqui na minha Europa, é isso que acontece na minha península. Foi isso que eu vi com a história recente que eu li. É isso que eu tenho visto acontecer. Então, nós não podemos tomar Maquiavel como um homem maquiavélico. Maquiavel é um homem que está observando e descrevendo as ações dos homens de poder, não é? E ele continua assim: pois se vingam das pequenas ofensas, mas não das grandes. É indispensável que a ofensa seja tal que não se tema a vingança, mas manter, em vez de colônias, soldados, custa muito mais, gastando-se todas as entradas daquele estado no exército. A conquista torna-se perda e ofende muito mais, pois causa dano a todo estado, transformando-o com os alojamentos do exército. Este incômodo é sentido por todos, e todos tornam-se hostis e oprimidos com suas próprias casas. E oprimidos em suas próprias casas. Portanto, o exército é tão inútil quanto as colônias são úteis. Isso acontece no Brasil? Acontece. Quando o governo Lula, por exemplo, pretende acabar com o marco temporal, quando o governo Lula, por exemplo, faz a região amazônica ou regiões estratégicas para o agronegócio ou para a exploração mineral ou natural de alguma forma, ONGs internacionais, quando o governo Lula estimula movimentos como o MST, é nisso que ele está pensando. É exatamente nisso, na provocação de uma mudança de status, mudança de situação desses elementos, né? Ele quer fragilizar uma força
poderosa como o agro, e no tempo do Bolsonaro, Bolsonaro fortaleceu essa força poderosa ainda mais. Bolsonaro fortaleceu pequenos agricultores, mas Bolsonaro não atacou, não eliminou os inimigos, nem na própria estrutura estatal, nem nos próprios cargos, nos principais cargos de atividade administrativa do executivo, por exemplo, né? E por isso, em algumas situações, foi tão fácil travar uma máquina como a máquina do MEC, por exemplo, como a máquina da cultura, né? Vejam só, por que foi que Bolsonaro foi tão feliz nos ministérios ligados ao desenvolvimento, ao ministério ligado à obra, o ministério ligado à infraestrutura? Porque esses ministérios, eles realizam os seus objetivos através da iniciativa privada. Eles têm o dinheiro público, eles têm o planejamento, mas eles lançam editais de licitação. Quem vai vencer esses editais são as empresas privadas. É a iniciativa privada que vai agir concretamente naqueles elementos planejados. Numa estrutura como a da cultura e como a da educação, cujo fim é sempre a educação pública, com professores concursados, com diretores concursados, com técnicos administrativos concursados, sem a participação ampla da iniciativa privada, com um aparelhamento tão grande nessas forças, você não consegue o mesmo desempenho que os outros ministérios conseguiram no governo Bolsonaro. E esses dois, a pasta da cultura e a educação, são exatamente aqueles que militam na chamada guerra cultural, o elemento mais importante que os conservadores têm contra si, não é? Então, essa parte 5 termina assim. Portanto, o exército é tão inútil quanto as colônias são úteis. Estão vendo como o Maquiavel vai em todos os pontos dos elementos de poder, das formas de poder, das instâncias de poder? Agora, a parte 6 do capítulo 3. Quem é diferente em usos, costumes e língua de uma província, como foi dito, deve tornar-se chefe e defensor dos estados vizinhos menos potentes e cuidar de enfraquecer os mais potentes. Cuidar-se de que, por acidente, não entre um estrangeiro tão potente quanto ele. Vejam que estratégia fundamental essa, não é? Nós temos o Brasil, nós temos os países da América do Sul, existem forças muito diferentes nos países da América do Sul. Nós precisamos manter a nossa força, nós precisamos continuar sendo o mais forte. Para isso, é imprescindível, segundo Maquiavel, não fortalecer ninguém. É imprescindível não fortalecer, por exemplo, a Venezuela. É imprescindível não fortalecer, por exemplo, a Argentina. É imprescindível não fortalecer a Guiana Francesa, sendo Macron quem é, né? Estando a França tão marcada, tão islamizada quanto está hoje, né? E aqui eu me refiro à parte ruim dessa islamização, né? E que me entendam aí os adeptos do islamismo, né? Percebe, então? Maquiavel fala aqui de um ponto muito importante. Deve tornar-se chefe e defensor dos estados vizinhos menos potentes. Chefe e defensor, não fortalecedor, não financiador, líder e defensor dos menos potentes vizinhos, e cuidar de enfraquecer os mais potentes. Cuidar-se de que, por acidente, não entre um estrangeiro tão potente quanto nós, na América do Sul, né? E intervirá sempre que for solicitado por aqueles que se sentem insatisfeitos ou por ambição ou por medo, como foi visto com os etólios que chamaram a Grécia os romanos.
Em todas as outras províncias onde estes entraram, foram chamados pela própria população. Estão vendo que interessante? Casos em que os romanos são chamados pela própria população de um país que está em decadência, que está em instabilidade, para que Roma o dominasse e o governasse. A ordem natural das coisas é que, ao entrar um estrangeiro potente em uma província, todos os que forem menos potentes do que ele tornam-se aliados, devido à inveja que sempre tiveram daquele que lhes era senhor. Tanto que, quanto a estes menos potentes, o príncipe não terá dificuldades em conseguir seu apoio, porque imediatamente todos unidos e de boa vontade farão um bloco com o estado conquistado. Deve só evitar que tomem muita força e muita autoridade. Facilmente pode, com suas forças e com o favor deles, enfraquecer os mais potentes e tornar-se a autoridade indubitável da província. Quem não governar bem esta parte, perderá logo o que conquistou, e, enquanto o mantiver, terá internamente infinitas dificuldades e problemas. Então, assim Maquiavel termina a parte 6. Olha, é preciso governar bem uma parte que diz respeito às forças que estão ao redor, mantendo os fracos e diminuindo a força dos fortes. Olha, gente, Maquiavel é muito interessante. Ele tem um texto bem curto, são 5 páginas, é um discurso, através do qual ele fala da importância do dinheiro e das armas. É impressionante como é claro para ele a necessidade dos povos se armarem. Uma hora eu vou mostrar esse texto para vocês. Então vejam, ele terminou essa parte 6 mostrando que a estabilidade de um povo, a estabilidade de uma nação, ela depende necessariamente da contenção dos vizinhos, não é? Isso pode ser mal, pode ser perverso? Pode. Quando a gente é bondoso, quando a gente é humanista, quando a gente é religioso, não é? A gente quer sempre o bem do outro, a gente quer sempre o desenvolvimento, o crescimento do outro. Mas em termos de política, a história dos povos sempre foi assim. Sempre a história dos povos foi assim. Um povo tentando manter a sua autonomia, cuidando para que os pequenos permaneçam pequenos, impedindo que os medianos ou os médios cresçam, né? Bom, já temos aí 1 hora, eu vou acelerar um pouco essa aula, mas já chegamos a 1 hora e fomos até a metade do capítulo 3. No próximo sábado, nós veremos a outra metade do capítulo 3, tá bom? Os outros capítulos são menores e esse capítulo 3 é o mais difícil. Compreendendo o capítulo 3, ficará mais fácil agora prosseguirmos na leitura. Tá bem? Um grande abraço a todos, que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe o nosso país. E leiam Maquiavel. Vão lá no meu canal Mauro Rosa, do Telegram, baixem esse PDF. O PDF está todo anotado. Vocês vão gostar muito de ver isso. Tá bem? Um grande abraço a vocês.